quero contar a história para vocês de dois homens. Mas antes eu quero ler um texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6, 6. Porque cada qual, e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Amém, queridos? Ouça essa história, presta atenção. Fizeram o estudo de dois homens que viveram no ano de 1700. Eles nasceram, um nasceu no ano de 1720 e o outro nasceu 10 anos depois. Então, por que fizeram esses estudos aqui? Para a gente entender algo que eu quero ensinar aqui nessa noite. Esses dois homens, eles viveram no mesmo tempo, no mesmo bairro, tinham as mesmas condições sociais que o envolveram, ou seja, os dois eram de famílias medianas, pobres. Os dois viveram praticamente no mesmo tempo, uma diferença de uns 8 a 10 anos. E o que eu quero nessa noite poder mostrar para vocês é que a lei da colheita, que semear é uma opção, mas colher é uma obrigação. E entender, e ao sair daqui nessa noite, você entenda que tudo que você faz está semeando, tudo que você estiver fazendo, você está semeando na carne ou semeando no espírito. E qual é o resultado disso? Igor, eu mandei para você um e-mail, foi o último. Se você puder jogar a primeira parte, se você puder jogar aqui para a gente acompanhar. Dois homens, um chamava Jukes e o outro chamava Jonathan Edwards. Jukes, ele não entregou a vida a Jesus Cristo. Ele preferiu não se entregar a Jesus. Alguém falou do amor de Deus para ele, mas ele rejeitou o amor de Deus. Jonathan Edwards, quando ele estava crescendo, alguém falou do amor de Deus para ele e ele entregou a vida a Jesus. Dois homens que viveram na mesma época, aos dois foi apresentado a salvação, um negou e o outro aceitou. E fizeram uma pesquisa. Na vida de Jukes, pesquisaram 560 dos seus descendentes. Pegaram a vida dele e fizeram uma pesquisa. E olha o que aconteceu. 300 homens na linhagem de Jukes morreram recém-nascidos. Nem cresceram, morreram recém-nascidos. 600 foram débeis mentais. Eu estou dizendo ele, e a partir da herança dele, os filhos dele, a partir dele, eu não estou dizendo os irmãos dele, eu estou dizendo ele
e a descendência, a árvore genealógica da vida dele. Preste atenção nisso. 300 morreram recém-nascidos, 600 foram débeis mentais, 60 foram ladrões habituais, 30 foram criminosos, 7 foram assassinos, 300 foram prostitutas, 440 foram desocupados e inválidos que morreram precocemente, e 20 apenas exerceram uma profissão. Então podemos dizer que dessa linhagem, só 20 tiveram uma vida normal. A implicação de uma decisão, de um semear, de semear e colher. Presta atenção agora na vida de Jonathan Edwards. 295 receberam diplomas universitários. 23 chegaram a ser reitores de universidades. 65 foram professores universitários. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 3 governadores estaduais e outros ministros enviados a nações estrangeiras. 130 foram juízes. 100 foram advogados. 56 foram médicos. 75 oficiais na carreira militar, e 100 foram missionários e pregadores do Evangelho, amém? Tudo por causa de uma escolha e de uma semeadura. Quando nós pregamos o Evangelho aqui, nós estamos colocando nas suas mãos uma semente. Porque a preciosa semente já foi entregue pelo Pai a cada um de nós, quando Deus nosso Pai nos amou e entregou para nós a preciosa semente dele, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré foi plantado na terra, seu sangue foi derramado na terra, sua vida foi colocada como semente, e essa semente germinou por toda a eternidade, germinará por toda a eternidade. Nós somos frutos de uma semente incorruptível. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós fazemos uma escolha e atraímos sobre nós uma semente incorruptível. E essa semente que nós estamos agora semeando, talvez na vida dos nossos filhos que ainda não conhecem o Evangelho, dos nossos que vieram depois de nós, que vierem depois de nós, daqueles que não conheceram o Evangelho, fiquem em paz. Sabe por quê? Porque Deus já plantou a semente na sua vida, e a partir da sua vida, as coisas vão dar um novo sentido na sua geração. Queridos, há um jeito para a nação, há um jeito para a cidade de Mirandópolis, há um jeito para a sua família, há um jeito para a sua história, há uma solução para os seus problemas, e a solução para os seus problemas é a entrega da sua vida a Jesus Cristo. E quando você entrega a sua vida a Jesus, é isso que acontece. Você pode entrar na internet e você vai encontrar isso daqui. Max Jukes, Jonathan Edwards. Isso é homens que viveram na mesma época, 1720. E daí para frente foram fazendo pesquisas, porque hoje nós podemos olhar para trás. E nos Estados Unidos, isso é tão fácil fazer o levantamento da árvore genealógica. Aqui também vocês podem ver sobre o que é maldição hereditária. Quem não acredita em maldição hereditária, olhe para esse quadro aqui e veja o que é semear maldição e colher a maldição na herança que vem pela frente por toda a geração. Porque o que é uma herança, o que é uma maldição hereditária? É uma semente maldita que eu planto na minha família, e essa semente maldita vai germinar,
coisas malditas na minha genealogia, na minha história. Agora, o que é uma semente incorruptível? É uma semente santificada que você planta na sua herança, na sua geração, e daí para frente, toda geração. Irmãos, todos os patriarcas tiveram mulheres, todas as mulheres eram estéreis, e toda esterilidade foi curada, amém? Agora, o que é isso? Herança. Amados, olha o que é uma escolha, presta atenção no que é uma escolha. Abraão, Deus disse, visitou Abraão, falou: Abraão, de ti eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, sê tu uma bênção para todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. Então Abraão, esperando aquela semente que era o prometido que Deus havia mandado, e ele ficou esperando. De repente, Sara, com quase 100 anos de idade, não podia ter filhos, então Abraão resolveu tomar uma decisão. E qual foi a decisão? Movido pela mulher dele também, que tinha culpa no cartório, pegou a serva dele, e para dar um jeitinho nas coisas para Deus, ele queria um herdeiro, então ele deitou com Agar, que era serva de Sara, e ele teve um filho com Agar. Como que era o nome do filho de Agar? Ismael. Quando Ismael nasceu, antes mesmo, Deus então visita com os anjos a tenda de Abraão. Então os anjos dizem para ele que Sara teria um filho. Abraão não esperou o tempo de Deus. E os anjos estão dizendo: Sara vai ter um filho. Sara então faz o quê? Ri daquilo que estava ouvindo, porque ela tinha 100 anos, e segundo aquilo que ela pensava, o ventre dela não podia mais gerar. Diga para o seu irmão assim: Deus é Deus de milagre. Deus cria trompa, ovário, Deus cria o ventre, se Ele quiser. Deus gera a vida do nada. Deus faz uma mulher de 100 anos ter um ventre fértil, porque era estéril. E sabe o que acontece? Ela então tem um filho. Como que era o nome do filho dela? Isaac. Isaac cresce, Ismael cresce, e começa um problema que está acontecendo até os dias de hoje. Ismael hoje, os descendentes de Ismael são todas as tribos árabes. E os descendentes de Isaac, a nação de Israel. A briga que existe no Oriente Médio é uma briga por posses. E quem é o herdeiro? O herdeiro é Isaac. E quem é o usurpador? São os árabes. A palavra foi dada a Abraão que ele seria o herdeiro, ele teria o herdeiro. Agora, irmãos, o que é uma escolha? O que é uma decisão errada? O que é o semear errado? Ele semeou em Agar a semente que deveria ser semeada em Sara. E agora existe um grande problema na história, porque o filho ilegítimo quer o direito do filho legítimo, que é Isaac. Diga para o seu irmão assim: Deus não muda a sua promessa, em circunstâncias nenhuma. Deus não muda as suas promessas. Aconteça o que acontecer.
A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Aconteça o que acontecer. Mas, irmãos, todas as mulheres que vieram depois de Abraão, de Sara, todas as mulheres eram estéreis. Mas todas elas, em todas elas, Deus fez com que o ventre delas fossem férteis e tivessem fertilidade, e elas geraram filhos, amém? Deixa eu dizer para você, naquela época não havia radiografia, para dizer que as trompas estavam ligadas, para ver que tinha endometriose, para ver que o ovário não podia ovular, para dizer que não podia, não tinha. Nós não sabemos o que tinha dentro do interior daquelas mulheres. Agora, uma coisa eu sei, e você também sabe. Sabe o que nós sabemos? Para Deus, isso pouco importa. Diga para o seu irmão, isso pouco importa. Se tem, se não tem, se existe, não existe. Para Deus basta uma palavra dele. Uma palavra só. Se Ele faz o morto ressuscitar. Queridos, essa é a história para mostrar o que é. E sabe, irmãos, ou nós acreditamos que isso tem influência na vida dos outros, e nós somos aqueles que vamos influenciar. E eu vou dizer assim, irmãos, algo começou na sua vida, você conheceu o Evangelho hoje, e o Evangelho entrou na sua casa, a semente corruptível entrou na sua casa, sabe o que vai acontecer? Se preocupa não, a luz começa a entrar, a glória começa a entrar, os anjos começam a passear na sua casa, e eles começam a dançar na sua casa, e todo dia lá os anjos começam a voar ali, e glorificando e dizendo santo, 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 santo. E aonde havia morte na sua casa, os anjos estão lá, santo, 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 santo. Vamos comigo, santo, 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 santo é o Senhor, Deus dos exércitos. E os anjos começam na sua casa a fazer algo que os seus olhos não precisam ver. E às vezes Deus dá um milagre para os seus olhos compreenderem e verem o sobrenatural acontecendo, mas os anjos começam a andar no seu ambiente e começam a gerar um ambiente de milagre. E quando você menos espera, o milagre acontece, a glória desce e o Senhor é glorificado. Oh Deus, queridos, esta é a diferença do que crê e o que não crê. Irmãos, nós não precisamos andar pelo que vemos, mas nós nos movemos porque nós acreditamos no Deus do impossível. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Eu tenho muitas histórias para contar, mas meu tempo está indo. E eu queria ir para o nosso texto. Eu queria passar os pontos aqui. Paulo afirma que um dos princípios mais poderosos da Bíblia é o chamado lei da colheita. Expressa da seguinte maneira: você colhe o que planta. Você colhe sempre aquilo que você vai plantar. O texto diz que lemos que a lei da colheita é tanto uma lei natural, como também uma lei espiritual. E eu quero aproveitar esse texto para mostrar essa lei irrefutável do Senhor na colheita, e observá-la que, como no modo natural, que você planta abacate, planta uma semente de abacate, nasce um abacateiro, você planta sementes de laranja, nasce um pé de laranja, e aí vão nascer laranjas, para dizer também que tudo que você estiver fazendo, ou que você fez, tem colheita. Primeiro, coloca para mim, Igor, por favor, querido.
O que você é hoje é o resultado das escolhas que você fez no passado. Essa é a verdade. Quem é você? É tão fácil responder quem sou eu. Olha para trás. Aos 13 anos de idade, no quarto, na sala da minha casa, deitado no sofá, olhando pela fresta da porta, porque a porta, o umbral da porta estava arrebentado, numa casa de meia água, com medo da noite, com medo da morte, porque eu não tinha pai. No momento de angústia da minha vida, depois de conhecer o Evangelho, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Eu me ajoelhei. Eu posso me ver agora, ajoelhado no sofá, todo estragado da minha casa, que tinha uma manta por cima. E eu disse: Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, tira o medo do meu coração. Eu tinha 13 anos de idade, me batizei aos 13 anos de idade. Eu sou hoje o resultado das escolhas que eu fiz, das decisões que eu tomei. Você é hoje o resultado das escolhas e das decisões que você fez, do que você semeou na sua vida. A lei da colheita pode ser resumida da seguinte forma: cada escolha tem consequências. Pais, quero dizer para vocês que um dos valores mais importantes que você deve ensinar aos seus filhos é que eles precisam fazer escolhas sábias, porque as escolhas más têm consequências. E eu quero dizer uma coisa para você: quando o seu filho atinge 18 anos de idade, a sua responsabilidade com ele, ali, na maioridade dele, é dele agora em diante. As escolhas são dele. O que ele vai ser ou deixar de ser é problema dele e Deus, e o problema dele e do capeta. Porque as escolhas que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E isto não é uma promessa, é um provérbio. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Não é uma promessa. Não significa que você vai ensinar os seus filhos e eles chegarem lá na frente, eles vão escolher. A escolha ainda pode ser que, mesmo ensinando o Evangelho, eles venham a fazer uma escolha ruim. Mas a Bíblia diz assim, que a sua responsabilidade é ensiná-los a fazer a boa escolha. Agora, detalhe: e quando for velho, vai ter um momento da vida deles que eles vão se lembrar assim: meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eu não devia ter feito isso, eu estou pagando o preço agora. Mas isso não significa que ele vai ser salvo porque você está ensinando. A escolha é dele. Ele pode ser salvo por aquilo que você faz, por aquilo que você ensina, mas isso não é lei. É um provérbio. Provérbio é um ensinamento. Está dizendo: olha, ele vai se lembrar disso. Pode ser que alguns se lembrem tardiamente. Então cumpra o seu papel de pai. Ensine os seus filhos a fazer boas escolhas. E eu quero ensinar algo bem rápido aqui. Quem você é e onde você está agora na vida é o resultado de uma combinação de fatores. Seus pais te influenciaram, pessoas te influenciaram, a sociedade e as circunstâncias influenciaram você, mas não adianta dar desculpa. A escolha foi você que teve, foi você que fez. Ainda que todos possam influenciar você, a grande questão não é o que fizeram comigo. Diga assim: a grande questão
não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Se você foi abusado, libere o seu perdão. Deus muda o seu coração, transforma a sua vida. Se você for roubado, se te machucaram, se te maltrataram, tem uma atitude de crente, de filho de Deus. Sabe o que vai acontecer? Deus muda a história. Se você quiser tratar na mesma moeda, o resultado volta para você. A lei da semeadura. Suas circunstâncias tiveram um impacto na sua vida, mas a escolha é sua. Há 3 realidades sobre a lei da colheita. Coloca para mim, querido. 3 realidades. Você conseguiu colocar aquelas 3? Primeiro, você sempre colhe o que planta. Segundo, você sempre colhe o que planta. Ele vai colocar ali, para eu ir bem rápido. Segundo, você sempre colhe mais do que você planta. E terceiro, que eu coloquei aqui, você sempre colhe depois do que você planta. Você nunca colhe antes, você colhe depois. Então vamos para o primeiro. O primeiro bem rapidinho, querido, coloca aí para mim. Você sempre colhe o que você vai plantar. Se você plantar sementes de batata, vai colher batata. Se colher milho, plantar milho, vai colher milho. Diga para o seu irmão, você vai colher o que plantou. É para você não entender que as coisas vão se inverter. Você plantou o mal e vai colher o bem. Mentira, se plantou o mal, vai colher o mal. Plantou na carne, vai colher na carne. Segundo aí que eu coloquei, você sempre colhe mais do que você planta. Sabe por quê? Um abacate é uma semente. O abacate é uma semente. Você pega a semente e planta no chão. O que a semente faz? Dá um abacateiro. O abacateiro dá o quê? Muitos abacates. Muitas sementes. Você sempre planta, e quando você plantar, você sempre vai colher mais do que você plantou. Muito mais. Então escolha as suas sementes. Escolha as suas sementes. Terceiro. Só explicando para você, eu acho que eu vou conseguir terminar. Jacó plantou sementes de engano em sua família. Anos mais tarde, ele foi vítima de engano. O que Jacó fez? A Bíblia diz, olha o que ele fez. Jacó é um bom exemplo disso. Ele não era o filho primogênito. A sua mãe, junto com ele, arquitetou um plano e enganou o pai. E ele recebeu a bênção no lugar do irmão. Ele enganou. Sabe o que aconteceu depois? Os irmãos de José enganaram o pai, dizendo que José tinha morrido. Mesma coisa, engano. A mesma coisa. Ele plantou um engano, e anos mais tarde ele foi vítima de engano também. E detalhe, seu tio Labão o enganou também. Disse para ele que ele ia casar com Raquel, e ele casou com Leia. Quem semeia engano, colhe engano. A Bíblia está aí, gente, para a gente aprender, entender, estudar e aprender. Está aí para a gente aprender. E o último, você sempre colhe depois que você planta. Plantou hoje, colhe depois. E tem coisa, diga para o seu irmão assim, tem sementes que ainda estão na terra, que não germinaram, e ainda vão germinar. Mas não tem jeito, porque você já plantou elas. Pastor, o que eu faço se eu plantei uma semente má? Opa, joelho no chão. Senhor, eu me arrependo. Olha o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, a Bíblia diz que Deus disse assim para Abraão: Abraão, se houver justos lá em Sodoma, eu não vou destruir Sodoma. Mas Deus disse que ia destruir Sodoma. E Deus foi procurando justos, não achou ninguém, destruiu. Se Deus tivesse encontrado, a primeira palavra de Deus é: eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão começou a interceder, Deus falou assim: então tá, se eu tiver tantos justos, aí Abraão dizia: não, Senhor,
Se o senhor tiver menos, aí Deus diz, tá, eu não vou. E se o senhor tiver menos? Tá, então eu não vou. E se o senhor tiver menos? Tá. Nem aquilo que foi reduzido foi encontrado na cidade de Sodoma, a não ser Ló, a mulher e as 2 filhas. E a mulher ficou pelo meio do caminho, que morreu. Se transformou numa estátua de sal. Por quê? Porque o coração dela estava nas riquezas de Sodoma. Deus conhecia o coração? Conhecia. Ló conhecia o coração da mulher? Não conhecia, mas a mulher conhecia o seu coração, mas o diabo também conhecia o coração dela. Então a Bíblia está aí para a gente estudar, ler e aprender. E coloca o segundo ponto para mim, querido, por favor. O que você vai ser amanhã será resultados das escolhas que você fizer hoje. Pastor, eu tomei muitas decisões erradas. Ok. O que eu posso fazer? Hoje comece a tomar decisões sábias na sua vida. Sabe por quê? Deus começa a mudar a história a partir daqui. E Ele começa numa evolução. Deus, Ele é assim, queridos, ó. A misericórdia dEle é muito maior do que o seu juízo. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Então, se você começar a mudar, olha a evolução disso. Em proporção, Deus começa a transformar completamente a tua geração. Terceiro ponto, querido. Vai colocar aí. Deixa eu ver aqui se eu não me perdi, porque eu quero terminar isso aqui. Só tem os 2, né? É isso, obrigado. É que tem um subponto. Obrigado. Espiritualmente falando, as escolhas que você faz pode não ter consequências imediatas. Podem acontecer daqui a alguns anos. Quero chamar o Ministério do Louvor para cá e eu quero usar um texto. Oséias capítulo 8, versículo 3 e 4. Oséias 8, 3 e 4. A Bíblia diz assim: Israel rejeitou o que é bom, com a sua prata e ouro fazem ídolos para si, para a sua própria destruição. Então Deus deu a versão do velho, Israel rejeitou o que é bom, com a sua prata e ouro fazem ídolos para si e para a sua própria destruição. A Bíblia diz que eles semeavam. Olha o verso 7. Coloca o verso 7, querido. Vamos ler juntos esse verso? Porquanto semeiam vento, hão de ceifar turbilhão, não haverá seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-los-ão os estrangeiros. Sabe por quê? Porque Israel partiu para a idolatria. Israel foi adorar ídolos e feiticeiros. Olha lá, semearam vento, colheram tempestades, turbilhão. E há uma outra palavra que eu quero dar para você nessa noite, para a gente terminar aqui. A Bíblia diz: aquele que semeia na sua carne, olha esse texto, Gálatas 6:8, aquele que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Eu quero falar agora de um homem chamado John Stott. John Stott era um estudioso do Novo Testamento. Ele escreveu assim: semear na carne é agradá-la, abraçar e acariciá-la em vez de crucificá-la. As sementes que plantamos são em grande parte pensamentos e ações. Toda vez que nós permitimos a nossa mente abrigar um rancor,
uma queixa, entreter uma fantasia impura ou chafurdar na autopiedade, estamos semeando na nossa carne. Toda vez que lemos literatura pornográfica, brincamos com o pecado, com a sedução, cada vez que corremos um risco brincando com o autocontrole, estamos semeando, plantando, semeando na carne. Essa foi a palavra de John Stott. E eu quero terminar com a história de outro homem. Você já deve ter ouvido o nome de John Wycliffe. John Wycliffe. Quem foi John Wycliffe? Quem foi ele? Deixe-me contar a história desse homem do século XIV, o século XIV. Ele era um padre católico, seu nome era chamado John Wycliffe, era professor altamente educado em Oxford. Ele leu a Bíblia nas línguas originais, hebraico e grego. Ao ler a Bíblia, ele comparou-a com a igreja de seus dias e percebeu que a igreja andava de um jeito e a Bíblia ensinava de outro. Ele era um padre católico. Não havia nenhuma base bíblica para um papa com punho de ferro dominar a igreja católica. O papa usava de controles contra os membros da igreja católica e os obrigava a coisas inimagináveis. E ele percebeu que tudo isso era algo errado, porque as pessoas não tinham a Bíblia, tinham os princípios e preceitos do papado. Então John Wycliffe fez algo revolucionário, e era ilegal para a igreja naquela época. Ele teve a audácia de traduzir a Bíblia para o inglês. A igreja católica então ordenou-lhe para não fazer a tradução, mas ele perseverou. Então ele foi preso pela igreja, acusado de heresia, foi removido do seu cargo da universidade, despojado dos seus direitos de padre, desolado. Ele morreu de um acidente vascular cerebral, alguns anos depois, enquanto ele estava pregando a um grupo pequeno de pessoas. 44 anos depois da sua morte, ele ainda era tão odiado pela igreja católica, que o novo papa ordenou que o seu corpo fosse exumado. Exumaram o corpo de John Wycliffe e, pela ordem do papado, ele foi queimado. Os restos mortais dele foram queimados e transformados em cinza. E os livros que encontraram que ele tinha, e as Bíblias que haviam sido já transcritas, foram queimadas. As cinzas foram aspergidas sobre o rio chamado Tâmisa, em Londres. Jogaram as cinzas no rio. Mas aquelas cinzas se tornaram sementes que ecoam por toda a eternidade. Os inimigos de John Wycliffe comemoraram quando o papado fez a queima de tudo aquilo e jogou no rio Tâmisa.
e declararam em bom som: Wycliffe está morto e será esquecido, e ninguém jamais se lembrará dele. Mas eu quero dizer para você que talvez você não se lembre de John Wycliffe. Talvez você nem sabe quem foi. Mas eu quero dizer para você que você tem uma lembrança de John Wycliffe. Pegue a sua Bíblia, levante ela para o céu. Esta Bíblia que você tem nas mãos é a semente de John Wycliffe. Isto daqui que chegou até as suas mãos é a semente de John Wycliffe. Você só é hoje um crente, um filho de Deus, e tem a Bíblia nas suas mãos, porque John Wycliffe plantou uma semente, deixou para nós. Ele nunca viu isso em sua vida, mas ele foi fiel ao plantar as sementes da obediência. E a pergunta que eu faço nessa noite: que semente você está plantando para a eternidade? Que semente você está plantando para a eternidade? Igor, você está com os nomes dos novos que vão se batizar? Joga no telão. Esses irmãos, se eles estiverem aqui, eles virão para cá. E se você ainda não se batizou e desejar se batizar, venha para cá também. Porque quem sabe você começa a plantar uma semente na sua família, na sua história, deixando de ser um seguidor para ser um discípulo do Senhor Jesus. Para ser discípulo do Senhor. Essas pessoas que estão aqui devem se reunir aqui, mas aqueles outros que ainda não são batizados e desejam nessa noite cumprir o chamado de Jesus. Aquele que crê será batizado, se tornará discípulo e pregará o Evangelho a todas as criaturas. A semente é você que planta. Irmãos, ainda que as pessoas não se lembrem da sua semente, você não se lembrava de John Wycliffe, mas ela está produzindo até hoje na sua vida. Eu quero convidá-lo a ficar de pé nessa noite. Nós vamos cantar e nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Quero convidar você nessa noite a orar comigo nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus nós entregamos nossas vidas nessa noite, como instrumentos nas Tuas mãos. Queremos nessa noite tomar a decisão de plantar uma semente, porque aquilo que semearmos nós vamos colher. Mas queremos plantar uma semente incorruptível, uma semente santa, na nossa geração, na nossa família, na nossa história. Eu quero convidar você, ainda de olhos fechados, queridos. Eu quero convidar vocês, de olhos fechados. Quero convidar você nessa noite a tomar uma decisão.